Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos a mais uma entrevista do nosso projeto de Psicoterapia Corporal em Diálogo. E hoje eu vou ter a alegria, o imenso prazer de conversar com a Irene Cardotti, essa pessoa querida para mim, muito importante, muito especial. Então, Irene, eu queria primeiro começar dando para você as boas-vindas, a minha satisfação de poder ter você aqui junto com a gente, te ouvir nessa história que você tem para nos contar, que com certeza tem uma riqueza muito grande, você tem caminhos muito interessantes que você trilhou, que eu quero explorar aqui com você, né? E para mim, eu acho que você vai trazer também uma contribuição muito interessante, porque você vai trazer tanto a questão do self-healing, né? Do May Schneider, você também traz a questão da terapia ocular, que é algo que você também tem trabalhado bastante, além das suas questões da formação corporal e também as constelações. Então, eu acredito que a sua trajetória tem uma riqueza muito própria que eu quero saudar e poder te ouvir na contribuição, com certeza que vai ser muito bacana aqui com a gente, viu? Então seja muito bem-vinda. Muito obrigada por você estar tirando um tempinho da sua agenda para poder colaborar e fazer esse registro com a gente. Muito obrigada a você pelo convite. Eu me sinto muito honrada, ah, muito reconhecida, e você é um grande querido. E, assim, esse teu trabalho que você tem feito, essa coletânea, vamos dizer assim, né, de tantos profissionais, eu acho, assim, de uma grandeza e uma preciosidade enorme. E uma das entrevistas que eu ouvi e vi, ah, eu concordo, que eu acho que foi do Cláudio, que você vai ter um longo trabalho aí pela frente, né, com tudo isso aí. Mas, como eu vejo você numa grande capacidade potencial de agregar, de agrupar, de criar, eu acho que isso vai ser muito lindo. Obrigado, querida. Então, e vamos começar do começo, né? Sim. Como foi na sua história que você despertou para se tornar uma psicoterapeuta e dentro desse caminho, como foi que você foi construindo uma história para chegar especificamente no trabalho com o corpo? Então, foi muito interessante, né? Quando você me fez o convite, é como se voltar no tempo, né? Porque são muitos anos, né? 41 anos aí de história, de formação, tá? Como psicóloga. E esse voltar, eu fui pegando meus certificados, olhando, porque eu não sou boa de data. Eu não Uhum. sei se isso é bom ou não, mas, assim, as coisas boas eu lembro, e as coisas muito difíceis eu deixo para lá. Mas foi muito rico olhar para essa história. E, assim, eu vim de uma família, né, classe média, média, né? Meus pais sempre trabalharam muito, muito mesmo. E, com isso, eu herdei essa garra e essa força também do trabalho. Isso, para mim, desde criança, é algo que eu vejo que eu já tinha essa vontade, né? Então, de vender coisinha na escola, sabe? Inventar algumas coisas. E eu sempre estudei em escola estadual. O primário, né, porque era necessário por poucos recursos, mas quando eu fui para o ginásio, tinha um exame de admissão. E eu quis, meu pai e minha mãe já estavam numa situação um pouco melhor, falaram: você pode ir para uma escola particular. Falei: não, eu quero estudar no colégio estadual, porque na minha época, quem estudava
no colégio estadual, é porque era bom, entendeu? A escola era as melhores, né? E fiz o exame, prestei, fiz lá meu ginásio, taranã, taranã, foi ótimo. Nessa época, eu tinha um grupo muito bom, né? Que também, meus 14 anos, que foi a coisa da ditadura, né? Que foi um período difícil. E nessa época, meu pai percebeu que eu estava começando a entrar nesse movimento. Então, o que ele fez? Ele me levava e me buscava, com medo de que eu estava nesse movimento, porque meus amigos estavam mesmo, né? E com isso eu só tenho que agradecer, porque eu fui muito protegida e não entrei num movimento que eu poderia ter sido, né? Sei lá o que teria acontecido, né? Sim. Mas eu fiz muitos amigos da USP e tudo mais. Aí terminou o ginásio na época. Meus pais falaram, tem que se fazer normal, o curso normal, para ter uma profissão. Falei, tudo bem, mas eu também vou fazer o científico. Então, eu fazia o científico de manhã no estadual e o normal no vespertino, tipo 5 horas da tarde até metade da noite. Fiz os dois cursos juntos. O normal era o magistério, né? Magistério, que era chamado de escola normal, né? Uhum. Ser professora, né? Magistério. E foi muito interessante, porque assim, aí hoje eu me vejo e falo, puxa, agora eu sou professora, né? Dou aula de constelação. Aí eu fiquei pensando, eu falei, mas eu fui professora lá atrás, porque Uhum. eu morava perto de um colégio de padre, e no bairro, na comunidade, queria uma professora, né? Para todas as idades, de 2, 3, pequenininhos, dos pichotes. E eu falei, eu me candidato. E aí eu comecei, né, a dar a história de dar aula para todos. Então, tinha pé de amora, eles se sujavam, fazia desenho do corpo, você está falando do corpo, então já começou. Aí, com 17 anos, eu vou prestar o vestibular, né? Prestei o vestibular e entrei na medicina. Uhum. Fiz 2 anos. Só que quando eu passei para o segundo ano, eu cheguei em casa e falei: não quero mais, não é minha praia. Eu gosto de conversar com os pacientes, eu gosto de ouvi-los, e eu não sou bem-vinda, né? Desse meu jeito, dessa minha forma, com o meu grupo que eu estou junto estudando. Falei, Uhum. não estou me identificando com esse tipo de trabalho. Imagine isso, eu com 17, hoje eu tenho 70, a maioria eram só homens na faculdade de medicina, tinham pouquíssimas meninas e mulheres. E Uhum. aí cheguei para eles e falei, e vou trocar o dia pela noite, porque eu estou cansada de estudar. Eu não saía. Todo mundo ficou de cabelo em pé, né? Imagina. E realmente, eu por 6 meses, eu saía à noite, lá, parará, parará, e de dia eu dormia, mas eu não aguentei muito tempo. O que eu fiz no meio do ano? Falei, vou prestar o vestibular de psicologia. Antes disso, ouvindo a entrevista do Edson, né, eu me lembrei que quando eu estava no científico, né, terminando o ginásio, no científico, tinha aquela enciclopédia Conhecer e a Bíblia. Eu e um grande ator hoje, que é um grande amigo, e ele foi para o caminho, né, do teatro, e tem o seu teatro hoje, inclusive, nós fazíamos dupla, porque era dividido os contratados para vender por regiões, e nós morávamos próximos. Eu sempre morei aqui, no Alto da Lapa, ele na City Lapa, então
Ele carregava a mala, né, que era pesado com os livros, e a gente batia de porta em porta, né, para vender. Naquela época ainda podia ser feito assim. E eu botava o pé, sabe, na porta, para a pessoa não fechar. Alguns nos recebiam bem, outros não. E assim foi indo. E vendemos, trabalhamos uns 6 meses nisso. Aí veio a época de prestar vestibular, tal, aí tudo bem. Então, o que aconteceu? Aí eu comecei, com 6 meses que eu falei, vou trocar o dia pela noite, eu falei, eu vou prestar vestibular de psicologia, mas não vou falar nada para ninguém. Prestei, passei, e aí cheguei em casa e falei, ó, em agosto começa o meu curso. Você pode imaginar o que meu pai, naquela época, e a minha mãe me disseram, né? Você pode imaginar, né? Você é louca, você vai morrer de fome. Esse Aham. curso, o que você vai fazer com isso, tal? Falei, é o que eu gosto e o que vai dar certo. Então, tudo bem. Eles apoiaram. E aí, eu comecei a minha formação. Só que quando eu fui para a psicologia, eu já tinha ideia de algumas coisas que eu queria estudar junto com o curso. Uhum. Então, durante o curso, eu fiz minha formação junguiana, né? Eu fui no psicodrama pedagógico, aí eu conheci Uhum. a Miriam e a Erialdi, aí eu fui assistente desse núcleo do pedagógico, depois que eu terminei a formação, tudo isso, o curso do psicodrama pedagógico, eu terminei em 80, 1980. Então, eu me formei em 79. Então, eu fui fazendo curso de psicologia, mas, ao mesmo tempo, fazendo outras especializações, o que foi muito rico, muito rico. E no psicodrama, eu comecei a ver a expressão corporal, né? A parte da expressão corporal também. E aí eu comecei a me interessar pelo corpo. Uma coisa vai puxando a outra, né? E o que aconteceu? Aí eu fui atrás de uma terapeuta chamada minha linda e querida Maria Mello, e foi muito interessante porque eu estava grávida da minha segunda filha que eu perdi. E ela estava grávida também. E eu fui para fazer terapia. Aí ela disse: eu não vou poder te atender agora, porque eu também estou esperando bebê e também vou ter bebê, mas vou te indicar alguém. Tá. Aí eu fui para uma terapia do psicodrama que o Isamitiba me indicou, que nessa época também eu fazia um estágio e um grupo de estudos com o Tiba. Gostava muito dele e ele também gostava muito de mim, tanto é que ele foi meu orientador, né, de trabalhos, quando apresentei em congresso de psicodrama, me citou num livro dele, Puberdade Psíquica. Tenho muita gratidão. E aí comecei lá minha terapia no psicodrama. Fiquei um tempo, aí nasceu a minha segunda filha, que eu perdi, e voltei lá na Maria Mello. Aí eu comecei uma psicoterapia corporal, que foi maravilhoso, fantástico. Nisso, estava começando o IP e o Ágora, que era o IP, com o Godoy, a Maria Mello. Aí eu fui estudar com eles. Fiz o IP com a Maria Mello e o Godoy. E cada vez mais estudando, fazendo workshops, aquela loucura, aquelas coisas que a gente, né, hoje olha e fala assim, como tudo mudou, né? Como tudo, mas foi muito válido mesmo. Estou falando muito, você quer perguntar alguma coisa? Não, tá ótimo, Irene. E Tô daí, viajando contigo na história. olha, daí o que aconteceu?
Aí veio, acho que a Liane voltou para o Brasil, que acho que ela morou um tempo na Alemanha, e aí Isso. fundou-se o Ágora, que era a Liane com a Regina, e tinha a formação com a Maria Amélia e o Godoy. Aí eu fiz anos de formação, de grupos de estudo, de workshops, de muitas vivências, muitas coisas. Até que, no momento, eu encontrei com a Liane Zink e eu soube também, através da Maria Mello, que ia ter um curso de bioenergética, mas não seria a sede em São Paulo. Nós andamos pelo Brasil, né? Que eu sou da turma do Edson, da Cília, da Patrícia, do Jaime, da Grace, do Overlac de Salvador, da turma de Salvador, toda essa turma, a primeira turma. E foi, assim, fantástico. Viajamos onde a Liane estava toda a turma também de São Paulo, e o restante do Brasil, né? E foi uma época muito, muito importante na minha vida, né? De muitas descobertas. Claro que nada na vida é fácil, né? Nada. Tive meus perrengues, minhas dificuldades, mas aprendi muito, conheci muita gente maravilhosa, fantástica, assim, conheci muitos lugares, né? E aí eu conheci a Patrícia, de Natal, que se tornou uma grande amiga. E já fiz, aí rolou, fiz um workshop em Salvador, em Natal também, diante de um curso de imersão da bioenergética, já foi direto para Natal para fazer o trabalho com ela, num lindo hotel lá, foi maravilhoso. E aí as coisas foram caminhando, eu comecei a minha formação para tirar o CBT em 89, eu consegui em 96. Foram anos, hein? Essa Uhum. formação foi longa. Depois que foi oficializado, né, o curso de bioenergética de São Paulo, né? E assim, que a Miriam era a diretora da SOBAB e a Liane era do Instituto, que era do Brasil, que agora é de São Paulo, já há alguns anos. Em 90, eu começo também, paralelamente, um curso de biossíntese, que é também a primeira turma, que era São Paulo e Rio, que era Liane Zink, o Rubens e a Esther, e a turma de São Paulo e Rio. Também viajando. Nessa, o Edson sempre comigo, junto com a Mônica, aí nasceu o primeiro filho, o Pedro, todo mundo no meu carro, e a maratona. Foi também de uma riqueza muito grande. E aí eu comecei a estudar bastante também a biossíntese, né? Conheci o Boadella, quando veio ao Brasil, também em Salvador, o Loen, quando esteve em Salvador, foi uma experiência, assim, fantástica. Conhecê-lo, vê-lo com aquela vitalidade, né? Com aquela força, jovialidade. Foi, assim, as terapias corporais, para mim, me acompanham até hoje. Eu trabalho com a bioenergética, com a biossíntese. Eu fiz uma alinhavei, sabe? Uhum. Nessas minhas formações, porque o corpo está em tudo, né? Em todos os momentos, em todos os segmentos. É a nossa pulsão, a nossa vida. Então, foi muito interessante, que eu estava olhando, eu falei, meu Deus, eu fiz 3 formações na mesma época. Porque aí não bastasse, eu comecei, a vida é assim, né? Consultório cheio, porque época do auge da bioenergética, né? Que foi o boom mesmo, teve um grande boom. Eu senti que faltava algo, porque começou a chegar muitos casais e muitas famílias. Então, o que eu fui fazer?
eu fui fazer o curso de psicoterapia familiar, na linha sistêmica, de 92 a 95. E foi muito incrível também. Foi um presente, porque quando você... é como se você costurasse, né, com linhas de seda toda essa trajetória, e aí você começa a ter recursos, né, na manga para poder trabalhar com aquela pessoa, com aquela família, com aquela escuta. Eu aprendi a ter essa escuta também diferente. E aí eu pude compreender como eu gostava de ouvir as pessoas. E assim, a minha disponibilidade para estar com o outro. Então eu falei, meu caminho é esse mesmo. Antes disso, eu esqueci. Quando eu ainda estava na, na faculdade, no último ano, o meu sogro, pai do meu primeiro marido, me arruma um emprego na fábrica de móveis Brasil, no Brás, para eu montar o departamento de seleção de RH. Então, o que eu fazia? Meu pai já era um alto funcionário de uma empresa, eu pedi para ele que me trouxesse o que usavam lá, montei. Naquela época, eu entrava às 7 horas na faculdade, que aí eu me transferi, que eu fui para metodista, que eu queria sair formada nas 3 áreas, né, clínica, organizacional e educacional. E montei o departamento, saía da faculdade 15 para meio-dia, 1 hora eu tinha que estar no trabalho, 7h30 eu tinha que estar de volta em São Bernardo para fazer o período noturno. Mas foi fantástico. Eu aprendi muito, 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 muito. Também na área de organização, de aplicação de testes que eu usava. Eu tinha até um assistente que aplicava os testes que eu ensinei. Então, foi algo que, assim, foi um crescente. Mas eu sabia, dentro de mim, que a minha paixão era a área clínica. Aí eu engravidei da minha primeira filha, tive minha filha, saí desse trabalho, mas que eu tenho muita gratidão, ganhava super bem naquela época, por meio período, participava de reuniões de diretor, foi muito bom, foi um enorme de um aprendizado. Mas eu falei, eu vou só ficar com o consultório. E foi ótimo. Foi ótimo, porque eu vi como eu gosto de ouvir, como eu gosto de acolher, como eu gosto também de ter grupo, sabe? Eu me dou bem tendo bastante gente, fazendo terapia de grupo também. Teve uma época que eu tinha um grupo de mulheres de expressão corporal e um grupo só de homens. Olha, isso há anos atrás. E foi também uma experiência fantástica. Mas, assim, não era um grupo de psicoterapia, era um grupo que eu montei de trabalhos corporais mesmo, para soltar, se liberar suas corações. Claro que eles estavam em terapia, alguns comigo, outros com outros profissionais, né? Então, a minha trajetória de corpo sempre caminhou assim, né? Foi na bioenergética, foi na biossíntese, foi na terapia familiar sistêmica, no psicodrama, sempre buscando. Fiz parte da fundação também do Cora, que eu ganhei esse treinamento da Meg Clayton, que era um trabalho com as pessoas com câncer. E o treinamento foi aqui no Brasil, mas a condição é que você trabalhasse 2 anos, né, pela troca do curso, atendendo as pessoas que o Cora foi um grande espaço, né, do Simonton, né, da célula de meditação. Então,
também fiz parte desse trabalho, que trabalhei muitos anos com CA. Até que um dia eu conheci a Isis Priest, que foi assistente do Boadella há muitos anos, num congresso corporal no Rio de Janeiro. E aí nós, com um grupo, reunimos e ela vinha para São Paulo dar uns encontros e workshops com a gente. E num desses encontros, ela é um trabalho que é bem biossíntese mesmo, né? Ela me pega para fazer um trabalho e eu levito mesmo. E aí foi muito esclarecedor como as coisas chegam, né? Naquele momento, a minha vida mudou. Que assim, se eu tivesse continuado trabalhando só com CA, eu não sei se eu estaria hoje aqui, porque era um trabalho de muito desgaste energético. E Uhum. como é incrível isso, né? A gente não percebe, mas a gente se envolve e também vai se desgastando, e é um trabalho muito mais difícil, eu diria trabalhoso, né? E, de repente, eu percebi que meu consultório estava muito mais com pacientes de CA do que outros tipos de atendimento. Agora, o campo é maravilhoso, né? Quando você muda, começou a mudar tudo. Os pacientes começaram a vir de outra forma, outras procuras, outras demandas, e, de repente, era um caso ou outro só que eu atendia. E aí, eu digo para você, me deu outra forma também corporal, outra força, né? Eu agradeço muito o trabalho que eu aprendi, que eu desenvolvi e que eu pude, né, aplicar, mas, assim, que até ajuda muito hoje em dia, que não deixa também de ser corporal, lógico, mas, assim, a vida vai mudando, né? E as coisas, quando você se abre para o universo, as coisas chegam na hora que tem que chegar. Eu demorei para aprender isso, mas aprendi, viu? Que comecei a pensar, falei, eu não preciso ir muito atrás, as coisas vêm, né? E você está atenta para que isso realmente você vai atrás. Como eu gosto muito, eu sou muito curiosa e gosto de estudar, então não parei, claro, né? E ninguém para mesmo, né? Que está nessa linha de trabalho. Aí eu comecei a fazer muitos trabalhos, muitos workshops, ah, atender muitas famílias, e aí foi chegando, foi chegando, foi chegando. Em 99, eu conheço o Bert Helling, que ele veio a primeira vez para o Brasil. Foi eu para o Rio, né? 800 pessoas. Tá? E eu muito curiosa de saber o que se tratava as consolações. O primeiro dia aquilo foi tão estranho, eu fui para o hotel, aquilo mexeu tanto comigo, eu sem entender no meu corpo aquele mal-estar, não sei o quê. E eu questionando comigo mesmo, mas será que é assim? Será como que é isso? Como que faz? Tá. Foram 3 dias. No segundo dia, também. Fui entendendo um pouco mais. No terceiro dia, fui compreendendo um pouquinho mais, mas ainda aquilo mobilizando, falei, mas estou muito curiosa com isso. Depois de um tempo, ele veio para São Paulo. Um pessoal, Mansa, Renato, convidou e ele veio. Aqui também muita gente. Lá fui eu novamente. Até que uma hora eu fui chamada, escolhi daquela multidão para ser representante. Ele escolhia. E lá vou eu, a hora que eu entro naquele palco e começo a representar o que eu fui escolhida, eu começo a ter sensações muito estranhas do que era eu, Irene, no meu mental, no meu corpo.
terminou, eu fui para minha cadeira e falei, isso funciona, isso dá certo. Aí o que aconteceu? 15 dias depois, nós reunimos um grupo para conversar, discutir, um grupo que estava muito interessado, e foi formada a primeira turma de constelações no Brasil. Então, teve gente do Brasil todo, também na primeira turma. Então, tem o Sami, né? Várias pessoas que introduziu direito sistêmico. Somos da primeira turma, pessoas maravilhosas. Aí, paralelamente a isso, vem a possibilidade de fazer também a formação em constelação organizacional. Lá foi eu fazer também a organizacional, que também foi muito boa, para trabalhar com empresas, ter maior amplitude. Agora, muito interessante que, assim, depois dessa primeira formação e da segunda formação de constelação, eu não parei mais. Então, eu me tornei mestra com a Brigitte, mestra com a Eva, que é da Alemanha, que tem um instituto lá da Virginia Satir, que eu estudei lá na terapia sistêmica. Então, o que aconteceu, Pércio? Com as constelações, a minha formação de terapia familiar, ela fez isso, sabe, um casamento. Então, quando eu faço uma constelação, ou eu faço um trabalho, a minha escuta ficou muito ampla, porque eu já tinha esse treino, esse contato, né, com Virginia Satir, com Bates, e quando eu vejo as constelações, falei, pronto, é isso. Agora, casou. E o que o corpo tem a ver? Tudo. Porque numa constelação, o terapeuta corporal, ele fica muito mais rico, porque ele tem a leitura, ele tem a percepção, desde o pé, desde a perna, da cor, da pele, da expressão. Porque o corpo, a gente sabe, né? Fala antes. Então, eu alinhavei todas essas formações. Todas. Junto, e assim, eu só tenho que agradecer a todos os meus mestres, todos. A Maria Mello, Odila. Odila também fiz terapia, muitos anos com Odila, fiz terapia com a Liane, sou supervisora em bioenergética também, tirei o título. E assim, a gente vai alinhavando, né? Vai construindo, eu diria, está sendo, porque eu continuo fazendo curso, né? Uma linda construção, tanto interna como externa, como eu comigo e eu para oferecer tanto para as pessoas que eu posso atender ou dar formação, e até mesmo para minha linda família, que hoje é tão pequena. Tudo muda, tudo muda. Quando você tem o seu lugar, o seu olhar, o não julgar, e assim, você muda a sua chavinha interna, né? Mas começou tudo lá atrás, óbvio. Então, eu honro tudo que eu vivi e agradeço, mesmo os momentos que foram muito difíceis. Porque quando eu fiz o meu primeiro exame de CBT, que era com o LEM e o ROM, eu passei com o ROM, e com o LEM eu fui reprovada. Você imagina a tensão que era fazer aquele exame. Era Eu de sei. dar, você sabe, era de dar frio na barriga, era de dar dor de barriga, você passar mal, passar mal. Mas, na verdade, tudo isso eram coisas nossas, né? De nossas tensões, né? Sim. Depois eu tive uma outra oportunidade e aí eu passei na segunda exame com ele, né? Com ele. Depois fiz trabalhos com ele novamente, quando ele veio, acho que tem uns 4 anos do Brasil, fiz
fui também, era um grupo fechado, trabalhar com ele. Mas assim, aí eu perdi a minha segunda filha, né? Foram momentos muito difíceis, mas assim, tenho a minha primeira filha que é maravilhosa, mas foi época muito difícil. Eu acho que, falando agora que eu vejo, acho que é por isso que eu entrei tanto em tanta formação também, sabe? Para me ocupar, para trabalhar com a minha dor, com Uhum. uma série de coisas. Aí perdi meu pai também, muito novo. Meu pai morreu com 59 anos, né? Então, eu acho que tem tudo a ver, que foi uma forma de sobreviver, de olhar para a dor, de também ter a vida, olhar com alegria, ter vontade. Foram superações dos traumas que todos nós temos, desde a nossa criança, né, ferida, e da nossa história de vida também, que também tem muitos traumas. Mas hoje eu falo disso com muita tranquilidade e serenidade, né? Mas foi um momento muito difícil. Aí eu conheço o meu marido, que vai fazer 3 anos que eu estou viúva, um homem maravilhoso também, psicólogo, um dos pioneiros, você acha que o conheceu, ele era assim com a Matilde, os dois, Matilde Neda, um grande homem inteligente, estudioso, que criou muitas coisas, muitos testes e tal. Só que ele tinha, com 47 anos, eu já não estava com ele nessa época, mas ele foi perdendo a visão. Então, quando nós começamos a nos relacionar, eu sabia que ele tinha retinose pigmentar e que ele só tinha um pouco de resquício visual na periférica. A central ele perdeu. Mas nunca parou de trabalhar, nem quando estava no hospital com câncer. Ele tinha assistentes que vinham ler, escrever, né? E fazer tudo mais. Aí, o que aconteceu? Eu conheço o trabalho do Meir Schneider. Fui fazer um workshop. Conclusão, resolvi fazer a formação. E a formação foi uma formação também longa, porque eram 500 horas de estágio. Não era fácil, mas foi algo assim muito, muito, muito valioso, sabe? Muito, muito rico, porque o que aconteceu? Através o self-healing, ele, na verdade, quem é o Bates, né, que é um oftalmo do século XIX. E quando eu fui para os Estados Unidos, junto com meu marido, nós conseguimos pegar o livro, achar o livro do Bates e traduzimos, e é toda a base do trabalho mesmo do Meir. Claro que tem todo o mérito do Meir de ter colocado isso em prática, né, de ter mostrado isso para o mundo. E eu me interessei muito, porque o trabalho na verdade, do self-healing, ele trabalha não só com a visão, é com todo o corpo, né? Com as distrofias, com as coluna, com as outras patologias, mas ele é corpo também, é toque, é exercício, é alinhamento. Então, tinha muito a ver com a minha já bagagem também corporal. E olha que interessante. Aí eu escolhi me especializar em visão. Não só por conta do meu marido, eu sempre tive uma coisa com óculos. Eu nunca precisei usar óculos. E eu sempre tive uma loucura por ter óculos. Eu chegava a pegar óculos escondidos dos meus tios, botava na minha malinha para ir para a escola. Eu chegar na escola e botar óculos. Esse pode. Nada é à toa, né? Aí, acho que para mim, quando eu me formei de self-healing, aí o que acontece? Eu falei, eu acho que o meu maior, assim,
intenção, maior vontade é trabalhar com os olhos. E comecei a estudar muito os olhos. E com isso, eu comecei a ajudar muito o meu marido também, que já fazia também um tratamento com uma das pessoas que já trabalhava com o self-healing, que tinha consultório junto comigo no Pacaembu. Então, Uhum. eu fazia estágio e também aplicava. E foi algo muito incrível isso, muito incrível. Então, em 2007, eu termino a formação e me torno professora. E aí, o que acontece? Ou eu teria que ir para São Francisco para fazer as horas complementares do estágio, ou montaríamos um grupo e que montássemos clientes do Brasil inteiro para ele atender, para compensar financeiramente para ele e nós termos as horas de estágio. Como eu tinha uma clínica muito grande no Pacaembu, com 13 profissionais do HC, todos médicos do HC, e a minha sala era muito boa e grande, eu conversei com os meus colegas, eu tinha um andar de baixo, eles concordaram, meu marido também atendia, cedeu, nós montamos lá com uma linha telefônica, uma salinha, e várias pessoas para atender, e nós, esse grupo que bancamos de trazê-lo, que poderia dar certo, como não, mas foi um sucesso. Foi um sucesso porque veio gente do Brasil inteiro para ser atendido por ele. Com isso, eu completei o meu restante de horas e não precisei viajar com o meu inglês péssimo. Então, foi ótimo, maravilhoso. Foi assim, foi um momento que eu vi como a gente tem que ter força e determinação, que as coisas acontecem. Que nós fomos um grupo pequeno, que nos reunimos, vamos bancar, vamos. Mas assim, nós somos fortes para isso. E corajosos também. E deu muito certo, muito certo. E com isso, eu comecei a atender. E eu apresentei um trabalho num congresso em Sevilha, porque eu juntei a bioenergética com o self-healing e com o primeiro anel, o anel ocular. E aí eu dei o nome de cinesioterapia ocular. Uau! Que foi muito incrível. Já apresentei esse trabalho aqui no Instituto, em Americana, em Sevilha foi muito bom mesmo no congresso, que estava todo mundo da bioenergética. E depois aproveitei para viajar, para passear, né? Claro. Meu marido também foi, ele estava bem nessa época. Então, assim, eu acho que o trabalho, né, de cinesioterapia ocular, que eu patenteei esse nome, foi um trabalho que eu acho que ele é muito útil para tudo, para o trabalho psicoterápico, porque quem não tem uma dificuldade ocular, não só para melhorar a visão, eu digo até para o olhar mesmo, para, né, ter aquele olhar que tem foco, que não é esquizoide, ou olhar rígido, que foca na vida. Então, é algo que também eu utilizo muito no meu trabalho de psicoterapia. E também utilizo para quem vem especificamente para melhora da visão, porque em geral procura assim, né? Quando o oftalmo fala, não tem mais o que fazer nos seus olhos, que sempre o oftalmo fala, né? Teu olho só vai piorar, não vai melhorar. E não é verdade. Alguns oftalmos, eu tive grande suporte de dois excelentes oftalmos, apresentei num congresso de oftalmologia, inclusive, esse trabalho, na psicossomática, que foi fantástico, que eles reconhecem que não é que vai regredir total, mas que pode estagnar e que pode melhorar muito. Inclusive, eu apresentei esse trabalho num congresso na USP, de oftalmologia, e que foi muito bom também. Agora, lembrando, você lembra dos 100 anos de Reich?
Uhum. que foi na Rebouças. Sim. Olha, que foi em 97. Isso. No Centro de Convenções de Rebouças. Eu apresentei um trabalho que se chamava Qualidade de Vida na Segunda Maturidade através do trabalho corporal. Foi ótimo, foi fantástico. Esse trabalho eu apresentei também no SEDES, nas jornadas de Reich, quando tinha, todo ano eu era convidada e eu apresentava ou dos olhos, ou de desse, ou de constelações, ou de trabalhos corporais. E também esqueci de falar uma coisa. Quando eu estava grávida, que eu estava terminando o curso do pedagógico, eu dei aula no SEDES, de expressão corporal. E então, falando do corpo, né? O corpo me acompanhou sempre, sempre. E muito interessante que eu estava de 9 meses e expressão corporal você tinha que ir com uma roupa muito confortável, à vontade para se movimentar, os alunos. Então, a avó do meu primeiro marido ela era francesa, ela tinha aquelas camisolas bordadas bonitinhas, mas bem largonas. O que eu fazia? Eu ia com a minha roupa, chegava lá, botava a camisola para ficar bem à vontade da aula. E ficava ótimo. Dei aula até na quinta-feira, quase véspera da minha filha nascer. Então, o corpo, para mim, sempre foi algo muito valioso. E continua sendo. Continua sendo. E junto com as constelações, eu acho que assim, é de uma riqueza e me dá um diferencial muito grande, muito grande. E o ano passado eu terminei um curso que se chama PIT. Pitch. PIT, Psicodrama Interno Transgeracional. Olha, que interessante. Foi muito bom mesmo. Foi um ano de curso, né? Que aí foi muito incrível esse curso, porque junta o psicodrama, inclusive os recursos, né? Que o psicodrama tem, pedagógicos e os objetos intermediários que a gente utiliza o corpo e utiliza, junta a constelação, o transgeracional. Mas que vai muito, muito lá atrás, não só assim, pai e mãe. O transgeracional vai muito além. Então, foi um curso também muito rico, muito rico. E que a gente também utiliza o corpo, né? Não tenha dúvida. E esse ano, eu comecei a fazer um curso que chama-se Biodecodage, com um francês, com o Christian Flash, que é das emoções à essência, que é muito profundo, que é bem de biologia, é tratar a origem emocional de todos os sintomas. No fim, Berison, eu estou vendo que eu estou juntando um pouquinho da biologia também, sabia? Uhum, uhum. E aí a gente vai vendo que a gente vai construindo mesmo, né? Tudo isso. Muito legal. Muito, muito legal. Claro que não foi nada fácil, né? Nada fácil. Teve momentos muito difíceis, porque desmontar as nossas couraças, né, é algo que a gente precisa ter coragem. Uhum. Eu digo sempre, fazer terapia é para quem tem coragem de se rever. Sim. Senão fica na sua zona de conforto e está tudo bem também, né? É como fazer uma consolação. Eu acho que também é para quem está disponível para fazer, Uhum. né? Não é? Ah, eu ouvi falar. Não, se informe um pouquinho, veja qual é o seu tema, o
que você busca, porque senão sai de lá do mesmo jeito que fala, não entendi nada. Eu sempre, antes de começar uma constelação, seja individual ou em grupo, eu sempre gosto de explicar, sabe, o que é, como é, quais as ordens que tem, sistemicamente. E quando a pessoa senta, eu pergunto: você quer realmente fazer? Se não, está tudo bem, quer esperar mais? Porque tem que vir de dentro, né? E o corpo fala. Se a gente tem a leitura corporal, sabe se a pessoa está disponível ou não. É isso. Você quer me perguntar alguma coisa? Falei, hein? Foi ótimo. Irene, eu queria, porque a biossíntese, a bioenergética são contribuições que muitas pessoas já trouxeram aqui, e eu fiquei muito curioso para ouvir um pouco de você, já que você, inclusive, também dá aula, né, atualmente, né, qual é o diferencial do trabalho do self-healing? Do que se trata? O self-healing, olha, ele trata-se de massagens, meditação, visualização, exercícios específicos para cada patologia. E, assim, inclusive o toque, as massagens são específicas, você tem que aprender o que é uma construção, reconstrução, por exemplo, de uma distrofia muscular, né? Uhum. A reconstrução, você sentir, desenvolver esse seu tato, né, de sensibilidade, essa conexão com o seu paciente, de ver aonde está ali, aonde tem perdas e tudo mais. E eu vou falar mais do que eu me especializei, tá? Porque eu não tenho nem estrutura e nem corpo. Isso foi uma das minhas também escolhas, de pegar um paciente cadeirante com cuidado e colocá-lo na maca, porque isso precisa estrutura corporal e força. E com os olhos, eu também sempre tive mais essa atração pelos olhos. Com os olhos, o que eu diria para você? É uma fisioterapia Uhum. ocular. Porque o que é o olho? Músculo, sangue e nervos. Então, o que acontece? Tudo vai ficando mais o quê? Flácido, né? Agora, com a internet, então, eu acho que nós temos que cuidar muito dos nossos olhos com essa história de na tela, porque tem até um tema que se chama Síndrome do Computador, isso já há anos. Então, são exercícios muito simples que a gente pode fazer e que nos ajuda a preservar a visão. Uhum. Então, a visão tem casos de gente que teve descolamento de retina, degeneração de mácula, miopia, estrabismo, presbiopia. Então, tudo isso você faz uma avaliação. Claro, eu não sou oftalmo, eu faço uma avaliação dentro do que eu conheço da tabela para comparação para ver, com o decorrer do tempo, de alguns exercícios, o que essa pessoa melhorou ou não. E, paralelamente, ela tem um acompanhamento com oftalmo. Mas eu tenho tido alguns anos, muito bons retornos. A minha primeira paciente de self-healing, ela tinha 8 meses, uma bebê. Ela era diagnosticada com amaurose de Leber, que é assim, cegueira total. E Olha só. hoje ela já é uma bióloga. Olha só, Irene. É fantástico que foi esse trabalho, que inclusive eu já apresentei também em congresso. Era uma bebê que eu pegava, como eu tinha um consultório no Pacaembu e tinha um jardim maravilhoso, que tem que tomar um sol, mas claro que com muito cuidado. Eu pegava e fazia o balanço, contei muito, os pais e os avós foram de uma grande valia, porque também abraçaram, sabe, esse tratamento,
levava a aprender a fazer exercício, exercitava. É um doce a menina. E a irmãzinha também nasceu com o mesmo diagnóstico. E aí eu levei para um oftalmo, amigo meu que aceita o trabalho do self-healing, e ele, que tem uma clínica maravilhosa em Santos, ele falou, não, ela tem alguns resíduos visuais. O diagnóstico não é bem esse. Estudei muito o que tinha que estimular as células bastonetes, como estimulava. A bastonetes são as células da periférica, né? Que elas são só estimuladas com movimentos fibrilares. Então, olha, foi um trabalho de 3 anos, mas a menina foi alfabetizada. Bom, hoje já é uma bióloga. Ela não tem uma visão total, não é isso, mas ela tem uma visão que ela se vira muito bem e utiliza muito bem. Maravilha. Então, o que eu vejo, né, o trabalho do self-healing, né, nessa fase aqui no anel, né, ocular, com os olhos, ele inclui desde a massagem, que é para aumentar a circulação, que é muito importante, trabalho corporal também, porque a gente também tem que circular o nosso corpo. Então, andar de costa, andar de lado, sabe? Mexer os tornozelos, tudo isso ajuda a soltar o pescoço. Com isso, aumenta a sua circulação e aumenta o quê? O seu olho fica melhor, a sua visão. Então, Uhum. tem exercícios muito simples, que se você fizer todos os dias, como escovar o dente, 3 vezes ao dia, você já nota uma diferença nos teus olhos. Era isso que você queria saber do Sim, self-healing? sim, sim, porque inclusive você no seu Instagram, né, você dá muita vez por outra você traz uma dica interessante de um exercício ocular, né? Isso. Então, a pessoa que quiser conhecer um pouquinho do trabalho da Irene, no Instagram dela, vez por outra ela traz um vídeo, um exercício, você traz assim umas dicas simples, né, da gente poder cuidar um pouco dos nossos olhos, né? Bem, bem legal. E olha, esses exercícios que eu tenho postado, né, com a ajuda da minha querida Dani, que me ajuda muito a mexer com a tecnologia, que eu sou estou melhorando, mas não sou boa, não. Estou me esforçando, né? Olha, ajuda bastante, porque são muito simples, mas muito eficientes. Então, ainda mais agora, nessa época que está todo mundo na tela, gente, isso dá um estresse nos olhos. E eu vou falar uma coisa: o glaucoma tem aumentado muito nos jovens, que era uma doença mais para pessoas com mais idade. Por Uhum. quê? Por conta disso. Verdade, sabia? Você falou isso e eu tenho percebido como realmente essa questão do glaucoma tem sido muito frequente, assim, pessoas muito novas já tendo esses sintomas de glaucoma e realmente eu tenho realmente observado muito isso. O olho seco, né? O olho Uhum, seco, o que que você faz? Claro que nós piscamos naturalmente, mas se você piscar com uma consciência de abrir e fechar os teus olhos algum momento, algumas vezes, ele umedece. Você não precisa nem depender de colírio. uhum, Coçar o olho, não é para coçar o olho. O olho tem a córnea, que é como a pelezinha do ovo, sabe? Qualquer coisa, clac. Não, coçou o olho, vai e lava os olhos. Lava o olho. Não é para fazer isso. Isso é muito perigoso. Tem gente que fala, ai, vou espreguiçar os olhos, né? Esfrega, esfrega. Não pode. É, pode romper a córnea. Então, são coisas muito simples, mas que dá uma grande diferença. Agora, fechando um pouquinho o trabalho com o olho, Peterson, que às vezes tem pessoas, pacientes, que já estão mais disponíveis, estão mais abertos, que quando você começa a trabalhar os olhos, vem conteúdos uhum. emocionais
Uhum, muito importantes da história. E aí, eu aproveito e já trabalho também, entendeu? uhum, A claro. permissão dela, né? Claro, né? Se ela traz o conteúdo, eu falo, quero olhar isso? Óbvio, né? Não vou eu invadir sem ela me autorizar. Mas o que eu noto, como vem conteúdos emocionais, bloqueios, traumas enormes, quando começa simplesmente exercitar o olho. Então é muito rico. Sim. E para a psicoterapia corporal é uma contribuição importantíssima. Muito, muito. Tanto é que, assim, né, mesmo em Americana, mesmo no Instituto, muitas vezes eu já dei aula lá, no grupos de exercícios que eles têm, de movimentos, né? E eu acho que é algo que, assim, é muito importante o olho. É o primeiro anel, né? Uhum, uhum, E quantas coisas nós não temos aqui, né? Aquele olhar que fica parado, né? Sem vida, sem, sem vida mesmo, sem pulsão, vai. Porque o olho também pulsa, né? O olho. E agora, então, nós usando máscara, a gente só está falando é com o olho, né? E o olho fala. uhum. É, o Lowen dizia que os olhos, ele falava muito da questão dos olhos como espelho da alma. Exatamente, exatamente. É incrível. Você está dando atualmente, você trouxe essa questão da cinesioterapia ocular, mas você também fez um trabalho muito seu na questão das constelações, não é, Irene? No sentido de cursos que você dá Sim. e tra trabalhos que você faz nesse sentido. Como é que você tem pensado pessoalmente e que inovações você trouxe para a questão das constelações nos cursos que você ministra, nos workshops que você dá? Então, olha, as formações que eu dou em São Paulo e em Goiânia, eu convidei uma querida amiga minha, parceira, que é a Débora, nós damos juntas. E nós montamos as nossas formações de uma forma que nós sentimos falta quando fizemos a nossa Uhum, formação. Que assim, a minha formação básica não tem. Hoje em dia, que alguns outros mestres estão dando uma parte teórica, mas era só constelação, só constelação, só constelação. Você tinha que ler os livros para aprender. Então, o que nós fizemos? Quando nós resolvemos montar a formação, nós criamos assim, a teoria, sim, mas junto à prática. Então, diante daquele tema dado, tem a prática dos exercícios para praticar o que foi dado teoricamente. Então, é uma formação que é teoria e prática, não é só teoria e não é só prática. E apostilado, e também tem bibliografia de todo o módulo. Então, essa é a nossa formação, tanto aqui como em Goiânia. Em Goiânia e tanto em São Paulo, nós já estamos com a terceira turma lá e já terminando um avançado. E aqui também. Mas, na verdade, antes de eu começar a formação, que eu convidei a amiga, a Débora, eu fui convidada para dar aula no Sul, no Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, pelo CELPRI, junto com a Universidade de Caxias do Sul. Então, lá, essa minha amiga, num dos cursos que nós já. Ela também é da primeira turma, mas nós estávamos fazendo uma especialização com a Eva, que é da Virginia Satir, que a gente ia tirar o certificado de master. Ela chegou para mim e falou: quero te fazer um convite, se você aceita. E me convidou e falou: escolha dentro da programação do curso, da formação dela, o módulo que você quer dar. Aí eu olhei e falei: eu quero dar o quarto módulo que chama-se Movimentos Interrompidos. O que é isso?
é tomar pai, tomar mãe, olhar para os ancestrais, porque eu acho que é um módulo que é um divisor de águas. Quem não toma pai, não toma mãe e a sua história, não vai para a vida. Uhum. Então, para mim, foi um grande presente eu ter começado a dar aula com uma turma de 44 alunos numa universidade, todos profissionais, de todas as áreas. E foi muito rico. Parei agora, né? Tem um monte de passagem, né? Acumular. Mas, assim, foi de uma riqueza muito grande. Então, conheci cidades, porque não é que eu vou para Porto Alegre, eu vou para Caxias, eu vou para o interior, aí eu chego no aeroporto, tem que andar mais 1h30 de carro. Não é algo simples, é algo trabalhoso. Você vai a Toledo, você vai para outros lugares em Santa Catarina. Então, é assim, não é que você fica no centro, você tem, ainda chega e ainda depende de alguém te esperando para te levar, né? E fora aqui no sul, nós temos um problema muito sério do tempo, né? Fechou, dançou, não tem voo, né? Às Uhum. vezes chega em Foz do Iguaçu, tem que vir de Foz do Iguaçu de ônibus, mas tudo isso vale a pena, porque na hora que você começa a dar aula e que você vê aquele pessoal, né, aflorando, se integrando, e essa entrega tão maravilhosa é muito gratificante. A última que eu tive foi em Erechim, num seminário, eu fiquei num seminário, ligado ao lado de uma faculdade. Na minha formação, tinham 3 padres e mais 2 que tinham deixado a batina. Todos muito abertos, mas foi maravilhoso. Um outro, que acho que foi em Passo Fundo, eu fiquei num convento. Sabe o que é convento? Aquele corredor. Eu falei, ui, mas olha, a gente aprende muito. Mas isso é um bom sinal, né? É que as pessoas também, até esse outro lado, também estão se abrindo. Sim. Eu acho isso fantástico. Esqueci de falar uma coisa. Eu fiz um vídeo falando dos olhos que a PUC patrocinou, que o projeto foi meu, mas eles quiseram contratar atores para fazer. Só que aí eu falei, eu faço com eles, mas eu faço como se fosse uma consulta real, porque papel, interpretar papel, não. E foi muito bom, chama-se A Visão do Professor. Tem também no YouTube. Essa tem o Paulo Betti como ator e, Olha a, só. e uma outra atriz. E foi lá no meu consultório, que era do Pacaembu, e foi a PUC que patrocinou. E assim, tem a participação de um oftalmo que aceita, e sempre aceitou o self-healing e acredita também. É muito interessante. Quem tiver interesse, Ah, eu pode. quero assistir, com certeza. Não Muito do legal professor, essa dica. A visão do professor. a visão do professor. E se você não conseguir ver, ou qualquer coisa, ou quando a gente conseguir se ver, eu vou te dar um vídeo de presente. Oba! E, Eu... e, Maravilha. e vou te dar o livro que agora saiu esse ano, que junto com a Conexão Sistêmica, somos 10 profissionais, que cada um escreveu 3 artigos, 3 exercícios, que chama-se Toque da Alma. Hum. Quem quiser, Você tá também com ele pode. aí para mostrar? Cadê? Vê se ele está ali não, lá no escritório, no outro. Olha, Maravilha. Toque da Alma, e assim, quem tiver interesse, é só entrar no meu Instagram, que também está à venda, tá? Vamos ver se tá. Maravilha. Tá aí, Dani? Então tá. Você tem a foto no teu celular para eu mostrar para ele?
É muito interessante esse livro. É o número 2, porque o número 1 eu não participei, eu fui convidada. E tem alguns outros livros também, viu, da Vetor, que eu escrevi junto com o meu marido. Tem um para o meu neto, Potoco e Cacá, tem um outro, Caleidoscópio Psicológico. Legal. Olha, será que dá para ver? Dá, Dá? dá sim. Você segurando ele, né? Sim, Isso, dá sim. tá bom. Perfeito, tá ótimo. Mas eu vou. No Instagram também tem, não tem? Tem. Tá? Perfeito. Tá bom? Irene, como é que está sendo, você já apontou um pouquinho, como é que está sendo sua experiência enquanto terapeuta nesse momento de pandemia, atendendo pela internet? Como é que tem sido, tanto nas constelações, como na psicoterapia individual, ou até no trabalho, se você estiver fazendo, de cinesioterapia ocular? Como é que está sendo isso nesse momento que a gente está passando? Olha, no início foi muito caótico para mim. Não atender online, que eu já atendia pacientes que não moram aqui, que ou moravam, mudaram para o exterior, eu já atendia bastante alguns pacientes. Então, essa prática de atender online, né, como psicoterapia, eu já tinha. Mas nesse dia, eu lembro como dia 17 de março que eu fechei o consultório. Falei, e agora, né? No início foi um pouco estranho, porque alguns pacientes não tiveram muita resistência. Outros não. E os que tiveram resistência começaram a querer. Foi se acostumando também, né? Foi tudo muito novo, muito impactante, né? E hoje eu assim, eu atendo tranquilamente, faço as constelações tranquilamente também online e também faço as constelações presenciais de forma individual, com horário marcado, entendeu? No consultório, tudo no protocolo, com higiene e tudo mais. Mas, assim, é tudo muito novo, né? Tudo muito novo. E atender, assim, até para os próprios pacientes também. Mas aí eu fui percebendo que a gente cria um campo e um vínculo muito forte entre e uma ressonância muito forte entre você e quando você realmente está inteiro e disponível. Então, eu vejo assim, mas eu gosto muito de estar com a pessoa, sabe? Também. E eu não vejo a hora que isso possa ser passado, né? Encontre uma vacina, uma solução. Agora, também eu aprendi muito nas meditações que eu pratico e com os cursos que eu tenho feito com o pessoal da Espanha, né, da Brigitte, que a gente também tem que poder dizer sim à vida, como ela é e como ela nos apresenta, porque fica mais fácil e mais leve. Porque se eu fico dizendo não, ou eu fico irritada, ou eu brigando, tudo fica muito mais pesado. E o Bert sempre disse, em seus ensinamentos, em seus workshops, você o conhece, ou conheceu. Sim, se eu digo sim à vida com o coração, fica mais suportável e mais leve. Até essa própria pandemia, eu acho que assim, as pessoas têm que tomar uma outra consciência, né? De outros cuidados. Eu acho que tem momentos difíceis mesmo, tem mesmo. É uma situação aterrorizante. Você, quem vê televisão, ficar vendo todo aquele noticiário, aquele número de pessoas, né, de óbitos, mas assim,
eu fico pensando assim, os meus tataravós, eles passaram pelas guerras, eles passaram por pestes, e não tinha internet, não tinha, muitas vezes, conforto, não tinha a comida em abundância como nós temos, e sobreviveram também. Então, não tenho o que falar. Você vê, um vírus mudou o mundo. Mudou. E eu acho que ou a gente sai melhor, quem tem o seu melhor, e quem não tem vai mostrar o seu pior nessa fase. Também. Agora, é muito importante que a gente, assim, eu vejo um outro lado. Está muito difícil também para muitas pessoas, tem um esgotamento muito grande emocional, né? Tem mesmo. Mas também tem outro lado, que tem muitas pessoas muito mais próximas, muito mais assim, validando muito mais quando pode estar com os pais, ou quando pode estar com os avós, coisa que passava no automático, né? Eu vejo também isso. Eu penso assim, é a vida. Nós temos que olhar, ter um foco, ter disciplina, porque eu acho que não é só o vírus que nós estamos vivendo no nosso país. É também, mas nós também estamos vivendo um caos muito grande, de coisas muito difíceis. Está muito voltado só para o vírus. Não é que não seja real, não estou em negação nenhuma, mas nós temos um conjunto, um coletivo aí muito grande, difícil também. E que a gente precisa realmente estarmos muito atentos, orientados, muito bem orientados, quem a gente vai eleger, né? Nessas próximas eleições. Que critérios nós queremos, né? Porque é muito sério tudo. Mas eu tenho a fé. A fé, o que, que é para mim? Eu acredito, eu tenho um propósito e eu acredito que algo vai passar. Pode demorar, mas vai passar. E eu diria assim, não adianta nós entrarmos em desespero. Eu vou até sugerir uma coisa, se nós falarmos sim à vida, mesmo há momentos muito difíceis, faça o teste, gente. Vocês vão ver como fica mais leve e mais fácil de encarar o que é trabalhoso. Vamos respirar, né? Sim, Oi? sim. Sim, sim, foi muito, muito importante essa sua reflexão aqui pra gente. Muito, muito, muito. Né? Você pensa, né, trazendo assim um pouco da sua trajetória que foi tão rica, que passeou por várias formações e que ainda está aí inquieta, com tanta vontade de construir, conhecer coisas novas, né? Você pensa um pouco sobre o que é que você acha que pode ser as constelações, pode ser o self-healing ou até a própria corporal, né? Você acha que a gente tem ainda coisas que a gente precisa melhorar ou aprofundar enquanto desafios para o futuro dos olhares dentro da psicoterapia? Como é que você pensa, né? Se é que você tem alguma reflexão sobre isso a partir desses caminhos que você foi tomando? Bom, eu acho, né, Perisson, que assim, tudo se inova, né? E tudo se recicla. Eu acho que aprimorar-se, ouvir
uma fala nova, um livro novo, um conceito novo, isso sempre nos enriquece. Então, eu fico olhando e vendo assim, o que é a bioenergética hoje e o que era a bioenergética quando, eu nem vou falar das mestres, eu estou falando de quando eu comecei. É totalmente diferente, né? Uhum. E assim, então eu vejo que a vida é movimento mesmo, e que vai tendo coisas que vamos ter que agregar, sempre. Sempre vão ter coisas, novas possibilidades, novos conceitos, a neurociência, eu acho que tudo isso, a biologia, tudo isso a gente vai ampliando também. E com isso, se você amplia internamente, você também vai ampliar na sua vida pessoal e profissional. Eu acho que nós estamos sempre em transformação. Olha, estagnação não dá. Não dá. Porque o que é o corpo? O corpo não é movimento? Movimento não é vida. E eu vejo que toda linha de psicoterapia, seja qual for, constelação, isso, self-healing, bioenergética, assim, psicodrama, todo, todos têm um novo olhar. E sempre, sempre. Vem novos conceitos, vem novas pessoas, vem novas ideias, vem novos autores, e isso a gente só agrega. Olha, quando eu conheci o Peter Levine, nossa, como me agregou, né? Então, eu acho que nessas formações, nós formadores, né, nós temos é que estar sempre abertos e disponíveis para aprender, ter a humildade de aprender. Às vezes, eu penso, já fui para a Alemanha, lá na cidade que o Bert morava, né? Que o Bert faleceu ano passado, né? Eu fiquei pensando, puxa, mas eu já vi esse professor, eu já vi esse, eu já vi. Eu falei, não tem importância. Uma fala, uma palavra, um conceito, uma forma do outro, porque cada um tem o seu manejo para trabalhar. Eu tenho o meu manejo de trabalhar nas constelações. E que aí eu posso olhar um outro profissional, um grande professor, e falar: puxa, nós temos coisas muito parecidas. Eu faço muito curso com o João Garriga também, que eu adoro, que é de Barcelona. Quando eu conheci a primeira vez, eu falei: nossa, eu trabalho muito parecido. Então, são coisas que, assim, eu acho que a gente aprende sempre e modifica sempre. A base, ela tem que ser mantida, claro, né? Reich é Reich, você concorda? Uhum. Low é low, né? Boa dela é boa dela. Sim, isso é Bert, é Bert. Pode ser Brigitte, Eva, essa pode ser quem for, mas a base, a estrutura, elas são mantidas. Mas claro que a gente pode agregar. Você aprende a fazer um bolo, depois você pode recheá-lo de várias formas, Uhum. né? De vários modelos, com vários desenhos, de outras formas. Mas a base é base. Mas eu vejo, sim, que a gente pode sempre estar acrescentando algo. Não fica muito cansativo também, né? Fica muito. ah, E outra, o ser humano, cada um é um, né? Não dá para ter uma receitinha pronta. Sim. Você está num grupo, ou você está com o teu próprio paciente. Ali você está assim, com a sintonia, com a empatia, assim, você não sabe o que vai surgir. Cada pessoa é de um jeito, de um ser, de uma forma. Então você tem que estar disponível para essa grande criatividade. E para você realmente olhar para o outro, olhar para o grupo e ver. Às vezes você programa uma aula e o grupo não é aquilo que quer, é outra. E você tem que estar preparado para poder atender diante da necessidade que vai surgindo.
Se você Perfeito. ficar preso, eu pelo menos eu levo o meu trabalho todo pronto, mas eu olho e sinto. Se não tá para isso, vamos fazer diferente. Vamos criar. Respondi, Maravilha. respondi. Respondeu. E, inclusive, assim, né? A Elisa de Goiânia está aqui te parabenizando pela história, dizendo que como seu diferencial no olhar no corpo das constelações, né, faz com que você tenha um trabalho muito efetivo, né? Ela está colocando aqui que o seu trabalho é incrível, né? Como você junta essa questão do trabalho corporal com as constelações, né? As pessoas aqui adorando conhecer sua história, a Daniela Araújo, a Carmen Lúcia, né? Então, Umas queridas, umas fofas. né, as pessoas aqui muito felizes e encantadas assim também de te ouvir, viu? Ai, que bom, muito obrigada. Adoro. Eu que agradeço. A gente está aqui se encerrando, né, para nosso contato. E eu queria saber, Irene, se você gostaria de trazer mais alguma coisa, se você tem algum último, né, fechamento que você gostaria de poder encerrar a nossa entrevista. Desde já quero agradecer a você por esse encontro tão especial que me tocou. Foi muito bom poder conhecer a sua história, te ouvir. Você foi uma pessoa que eu fui te ouvindo e fui dizendo, nossa, a Irene foi participante das primeiras turmas de muitas coisas, né? Primeira turma da bioenergética né, do Instituto Italiano, primeira turma da biossíntese, primeira turma das constelações com Beth Helling no Brasil, né? Primeira turma do Self Healing. Então, que interessante poder ouvir que você realmente foi caminhando junto das iniciativas pioneiras, né? Então, isso é muito interessante, é muito legal poder ouvir que você, dentro da sua trajetória e da sua busca, foi, né, sempre querendo conhecer um pouco mais e agregando e trazendo essa forma de ser terapeuta tão rica que você traz, né? Essa síntese que é muito própria sua. Então, eu honro a sua trajetória, honro a você, minha querida, né? E que estou muito feliz de poder te ouvir E e eu, que foi uma cura para mim, porque a gente estava conversando antes que aconteceu, né, uma questão assim um pouco chata assim, né, do dia a dia, e aí de repente você fui te ouvindo e passou? passou, sabe assim, como foi curativo também para mim ouvir sua história e estar com você mais uma vez. Muito, muito obrigado. Olha, muito obrigada a você. Você é muito generoso, e muito, eu te acho muito inteligente. Eu adorei o seu convite. Eu me senti muito honrada, muito agradecida mesmo de participar, de poder dividir, né, um pouco da minha história aí com você e com todos que puderam ouvir. E assim, eu só tenho que te agradecer mesmo, minha gratidão. E você tem um lugar aqui, ó, muito, muito especial no meu coração. E para finalizar, eu gostaria muito que as pessoas não tivessem a fé. A fé é a esperança. É a esperança dentro de você. E tenha sonhos. Não deixe que o medo roube os nossos sonhos, os nossos projetos. Vai passar e a gente vai estarmos de uma outra forma e talvez muito mais maduros, mais preparados, menos consumistas. Nossa, quando eu olho, eu falo: para que tanto? Para que precisa tanto? Para que isso? Para que aquilo? Então, eu acho que é um momento de uma maravilhosa reflexão na vida. Não é de fácil, é difícil sim, mas diga assim. Perfeito. Beijo, Beijo, minha querida. Muito obrigado. obrigada também, de coração. Tchau, tchau. Tchau.
Então é isso, pessoal. Essa foi a entrevista com a Irene Cardotti, mais um momento muito especial no nosso projeto. E convido vocês para nossas próximas entrevistas que acontecerão. Sexta-feira nós teremos a Frinéia Bradão, do Rio de Janeiro, pela manhã, às 11 horas. E no sábado nós teremos Carlos César Gallier, também do Rio de Janeiro. Frinéia Brandão, terapeuta haitiana, uma das pessoas também pioneiras no campo haitiano do Rio de Janeiro. E o Carlos César Gallier, um dos fundadores da Sociedade de Análise Bioenergética do Rio de Janeiro, uma pessoa muito importante dentro das psicoterapias corporais, que tem um trabalho muito inovador dentro da bioenergética, tá bom? Então eu aguardo vocês. Um grande abraço, muito obrigado por ter acompanhado aqui com a gente nosso trabalho, mais uma vez, e até breve. Tchau, tchau.